Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos falando da influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina, sem mistura de erro. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós lemos: toda a escritura divinamente inspirada. A palavra inspirada no grego é theopneustos, que traduz por soprada por Deus. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é exatamente a sua inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada a Palavra de Deus. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus usando a expressão "assim diz o Senhor", qual um carimbo de autenticidade divina, mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Conforme declarou Davi: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Moisés teve uma experiência direta com Deus no Monte Sinai. Naquela ocasião, recebeu a palavra do Senhor para transmiti-la ao povo, conforme lemos. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo, capítulo 24, versos 3 e 4. Experiência similar também teve o profeta Jeremias. Está escrito: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, verso 2. Já no Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2,13. Jesus ordenou a João que escrevesse a revelação do Apocalipse. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, verso 10 e 11. Jesus deixou claro que até mesmo os pequenos sinais do texto hebraico eram inspirados. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Portanto, a própria Bíblia reivindica que a sua mensagem veio da parte de Deus. A inspiração bíblica é verbal. Isto quer dizer que o Espírito Santo agiu de tal forma na mente dos escritores que até mesmo as palavras registradas na Bíblia foram cuidadosamente escolhidas por Deus. Este detalhe, porém, não anulou a personalidade, o talento e o estilo de cada escritor, o que é patente em cada livro da Bíblia. Lucas, por exemplo, deixou a sua marca de um exímio historiador quando fez a cuidadosa investigação dos fatos conhecidos de sua época para escrever o seu Evangelho e o livro de Atos. Sabemos que Deus não falou pelos escritores como quem fala através de um alto-falante. Ao contrário, Deus respeitou e usou as faculdades mentais e intelectuais dos mesmos. Vale ressaltar também que existem várias teorias falsas sobre a inspiração da Bíblia. Por exemplo, a teoria da inspiração humana natural. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual elevada, como William Shakespeare, Camões, Machado de Assis, Rui Barbosa e inúmeros outros. Isto nega o sobrenatural. É um erro fatal de consequências imprevisíveis para a fé.
Anulando esta falsa teoria, citamos vários textos onde os escritores da Bíblia reivindicam que era Deus quem falava através deles. Em exemplos temos 2 Samuel 23:2, comparando com Atos 1:16, Jeremias 1:9, comparado com Esdras 1:1, Ezequiel 3:16, 17 e Atos 28:25. A segunda teoria falsa é a da inspiração divina comum. Essa teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos, andamos em comunhão com Deus e etc. Mas isto é errado, porque a inspiração comum que o Espírito Santo nos concede admite gradação, isto é, o Espírito Santo pode conceder o maior conhecimento e maior percepção espiritual ao crente à medida que este ora e se consagra e se santifica. Ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite graus. O escritor era ou não inspirado. A inspiração comum pode ser permanente, conforme 1 João 2,27, ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia era temporária. Centenas de vezes encontramos esta expressão dos profetas: e veio a mim a palavra do Senhor, indicando o momento em que Deus os tomava para transmitir sua mensagem. A terceira teoria é a da inspiração parcial. Essa falsa teoria ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia refuta isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Também em Marcos 7,13, o Senhor Jesus aplicou o termo a palavra de Deus a todo o Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, podemos ler em 1 Coríntios 11, 23, 15, 3, Gálatas 1, 11 e 12, 2 Pedro 3, 15 e 16. A quarta teoria falsa é a da inspiração de ideias. Essa teoria falsa ensina que Deus inspirou apenas as ideias, deixando que as palavras fossem usadas livremente pelos escritores. Mas nós sabemos que não. Deus inspirou as ideias e também os guiou na escolha das palavras certas e adequadas, conforme lemos. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, a inspiração da Bíblia é plenária. Isto significa que, primeiro, todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Segundo, os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Terceiro, houve cooperação vital e contínua entre os escritores e o Espírito Santo que os capacitava. Quarto, homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Quinto, a inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, nem qualquer outro servo de Deus pôde ser inspirado no mesmo sentido. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Considerando que a inspiração plenária se aplica perfeitamente às Escrituras Sagradas, podemos reafirmar seguramente que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. A inspiração dos autores. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 2 Pedro 3,15. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Essa liberdade produziu uma variedade no gênero literário, na gramática e no vocabulário do texto sagrado.
Não obstante, os diferentes estilos, a mensagem do Senhor flui de Gênesis ao Apocalipse em perfeita harmonia e unidade doutrinária. As limitações dos autores. Os escolhidos para escreverem a Bíblia não eram pessoas diferentes de nós. Eram homens de todas as atividades da vida humana. Por exemplo, Moisés foi príncipe e legislador, além de grande general. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão eram reis e poetas. Isaías era estadista e profeta. Daniel era ministro de Estado. Pedro, Tiago e João eram simples pescadores. Zacarias e Jeremias eram sacerdotes e também profetas. Amós era homem do campo, cuidava do gado. Mateus era funcionário público, Paulo era teólogo e assim por diante. Esses homens, na maior parte dos casos, não se conheceram. Viveram em lugares distantes de 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais. Devido a estas circunstâncias, em muitos casos, nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Muitas vezes, um escritor iniciava um assunto e, séculos depois, um outro escritor o completava com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Os produtos das penas dos escritores não são muitos livros, na realidade formam um único livro, que nós chamamos a Palavra de Deus. Os diferentes gêneros literários e figura de linguagem. A Bíblia é um livro de revelações sobrenaturais, porém, ela possui princípios de composição comuns a qualquer livro. O Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, usou a linguagem, o vocabulário e o gênero literário próprio à época de cada escritor que a escreveu. Antes de alguém conhecer a Bíblia teologicamente, deverá conhecê-la gramaticalmente. Analisando a Bíblia sob este aspecto, vamos encontrar os seguintes recursos literários em sua composição: comparação, contraste, repetição, intercâmbio, gradação, clímax, ponto decisivo, particularização, generalização, preparação, sumarização, interrogação e harmonia. Os escritores sagrados expressaram a revelação de Deus com um toque especial de beleza e erudição, utilizando-se também das figuras de linguagem. Encontramos as seguintes figuras de linguagem no texto sagrado: metáfora, metonímia, sinédoque, hipérbole, ironia, prosopopeia, antropomorfismo, enigma, alegoria, símbolo, tipos e parábolas. A linguagem do senso comum. A Bíblia também faz uso da linguagem do senso comum e popular. Por exemplo, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué capítulo 10, versos 13 e 14. Ora, sabemos que é a terra que gira em torno do sol, resultando daí os anos, e em torno de si mesma, resultando daí os dias, noite e dia. Josué, porém, falou em sentido comum, usual, popular, de acordo com o conhecimento disponível em sua época. Mas isso nada tem que ver com a fé, mesmo porque até hoje nós usamos essas mesmas expressões populares sem nenhum prejuízo para a ciência ou para a inspiração bíblica. Somente os céticos e radicais encontram problemas na linguagem de senso comum. A inspiração do Antigo Testamento. Há numerosas reivindicações nas páginas do Antigo Testamento, especificamente sobre a sua origem divina. Examinemos tais reivindicações de acordo com a divisão aceita atualmente dos livros do Antigo Testamento em lei, profetas e escritos. Primeiramente, a lei. De acordo com o Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras.
essa afirmativa de que Deus falou algo a Moisés se repete dezenas de vezes em Levítico. O livro de Números registra incontáveis vezes o Senhor falou a Moisés. O livro de Deuteronômio acrescenta: falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Deuteronômio 1 e 3. Juízes refere-se aos escritos de Moisés como mandamentos do Senhor. Juízes 3, verso 4. Em Crônicas, os registros mosaicos são tidos por livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés, segundo Crônicas 34, 14. O consenso unânime do Antigo Testamento é que os livros de Moisés foram outorgados pelo próprio Deus. Na segunda parte do Antigo Testamento hebraico, os profetas, também estes vindicam a autoridade divina. Deus falou aos homens em Juízes, Juízes 1, verso 1 e 2, Juízes 6, verso 25, e em Samuel. E Samuel, por sua vez, falou e escreveu, dirigindo-se a todo Israel, 1 Samuel 3:11, 4:1, conforme 1 Crônicas 29 e 29. Os profetas posteriores trazem a célebre expressão, assim diz o Senhor, centenas de vezes. De Isaías até Malaquias, vemos as mesmas expressões da autoridade divina. Daniel considerou o livro de Jeremias inspirado, Daniel 9:2. Esdras reconheceu a autoridade divina de Jeremias, Esdras capítulo 1, verso 1, bem como a de Ageu e a de Zacarias, Esdras 5, verso 1. A terceira parte, os escritos. Salmos, o primeiro livro dessa coleção, foi escrito em grande parte por Davi, que foi inspirado pelo Espírito Santo, segundo Samuel 23:2. O Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, atribuídos a Salomão, é o registro da sabedoria que Deus lhe concedeu. O livro de Daniel, por exemplo, baseia-se numa série de visões e sonhos oriundos da parte de Deus. Os livros de Juízes, Ruth, Ester, Lamentações, Esdras, Neemias e Crônicas estão todos incluídos na declaração de Cristo que disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos ou escritos. Lucas 24, 44. Essa declaração de Cristo atesta que todo o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. A inspiração do Novo Testamento. Primeiramente, sabemos que o Novo Testamento foi inspirado por Deus, porque o Espírito Santo foi enviado para ensinar, lembrar e guiar a igreja em toda a verdade. João 14,16, João 16,13. Segundo, os próprios escritores bíblicos reivindicam esse cumprimento. Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito Santo e que as suas epístolas são a palavra de Deus, conforme ele escreveu. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios 14:37. E ainda, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. E Paulo ainda diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pedro também reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, 2 Pedro 3,16. No ano 100 da nossa era, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico dos mesmos. Isso devido ao intenso zelo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes de sua inspiração divina. Em 367 de nossa era, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos. Essa lista foi aceita pelo concílio de Hipona, na África, em 393. Em 397, no terceiro concílio de Cartago, os 27 livros do Novo Testamento
foram reconhecidos e aceitos como canônicos. Portanto, foram cerca de 400 anos até o amadurecimento. A obra da regeneração e a iluminação. O Espírito Santo não apenas inspirou o Novo Testamento, ele também aplica as suas palavras ao coração humano, produzindo a regeneração. É impossível que um pecador se arrependa sem o mover do Espírito Santo. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, Lucas 24, 45. Esse mesmo trabalho de Cristo é o trabalho do Espírito Santo em levar o pecador à compreensão das Escrituras. Esta ação chama-se iluminação. Glória a Deus. Com base no texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o apóstolo destaca que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Obviamente, deve-se entender que eles também escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não há um texto que seja mais ou menos inspirado que o outro. Tudo o que os autores humanos escreveram sob a supervisão do Espírito Santo é verdadeiro e confiável. O Espírito de Deus não anulou a personalidade dos escritores, mas guardou-a, protegeu-a de equívocos, para que a sua palavra chegasse até nós, sem qualquer mistura de erro. Finalizando, só temos que louvar a Deus pela sua maravilhosa revelação. Deus produziu esta revelação, Deus inspirou os homens para escrevê-la e Deus a tem preservado dentro destes mais de 20 séculos contra os ataques dos céticos, dos duvidosos, dos incrédulos. A Bíblia Sagrada, por si só, é um grande milagre. Até mesmo o livro físico que nós temos em mãos, este livro que hoje é produzido em milhares de idiomas e dialetos, até este livro é um milagre. A sua mensagem é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então seja louvado o nome do Senhor nosso Deus por uma revelação precisa, por uma revelação que passa de geração a geração e, por conta de estar escrita, não é alterada. Tudo o que os apóstolos ensinaram lá no primeiro século é o que nós pregamos e procuramos ensinar na igreja hoje. Louvado seja Deus por isso.